Olá, senhores. Muito boa noite. Quem vos fala é Ingo Raul Hoffman, trader profissional. Bem-vindos à minha tela do MetaTrader 5. O ativo é ouro versus dólar. Estou no time frame de 8 horas. O nosso propósito do nosso encontro de hoje é conversarmos um pouco sobre um assunto bastante difícil e bastante discutido no meio do mercado financeiro, que é consistência. A consistência apresenta muitas faces, muitos caminhos, e isso realmente dificulta bastante o trader que é o seu operacional, o trader que é o seu gestor, o trader que é o seu manager, o trader que é tudo, fazer realmente um claro entendimento do que é consistência e o que deve ser feito para a consistência. Então, o propósito aqui de hoje é conversarmos sobre isso. Eu preciso me apresentar para vocês. Eu estou no mercado financeiro há 6 anos, iniciei meus estudos lá pelo ano 2020, por aí, 2019 mais ou menos. Então eu sou bastante novo no mercado, no entanto, nem tanto de idade, eu tenho 67, então na verdade eu comecei com 60 anos. E posso assegurar aos senhores que foi uma das experiências, ainda é uma das experiências mais interessantes que eu vivo, porque tem uma exigência fantástica. É impressionante o que o mercado nos apresenta. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência com relação à consistência. Eu escrevi um texto aqui que eu vou usar como base para a nossa conversa, uma vez que eu falo praticamente de improviso, mas, enfim, a gente precisa sempre ter um certo apoio de alguma fonte de lembrança, pelo menos dos tópicos. Então eu diria, minha experiência de consistência. Consistência. Essa palavra assombra e encanta qualquer trader. Sem sombra de dúvida, ela é quase enigmática. Para mim, ela começou num único e exclusivo ato. O dia que eu resolvi suspender os depósitos na corretora. Senhores, eu não tinha realmente a ideia do impacto que isso iria gerar mentalmente e operacionalmente. Se eu soubesse, se eu tivesse realmente a noção clara do que essa decisão faria, eu a teria tomado antes, porque é uma decisão muito favorável. Então, quando eu suspendi os depósitos na corretora, foi como se fosse uma virada de chave. Parece uma coisa bastante simples, na verdade. Na verdade, não é. É algo gigantesco. Simplesmente porque isso muda tudo. Tudo. Essa atitude, vamos dizer assim, disse para o meu cérebro, com todas as letras, não haverá mais depósitos. Você precisa gerar resultados com o que tem. É isso, senhores. Você passa de um, digamos assim, aprendiz, você passa de um experimentador, você passa
simplesmente a ter a responsabilidade de operar adequadamente. Então, efetivamente, essa decisão foi a minha virada de chave. Todo mundo fala em virada de chave. Eu só fui ver isso, fui constatar esta virada de chave depois de ter tomado essa decisão. Então, essa decisão me obrigou a uma responsabilidade operacional. Essa decisão fez com que eu encarasse o sistema, o trade, com uma visão diferente. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter que me organizar mais. Como eu disse anteriormente, o trader é tudo, né? Ele tem que fazer tudo, ele tem que fazer as operações, organizar, ele tem que tudo. E dizem que é solitário, mas tem horrores de coisas a serem feitas, né? Então, uma das primeiras atitudes minha, visto que eu já pensava então de maneira diferente, visando resultados, mas pensava de maneira diferente. Então, eu criei uma planilha com base para registro, para registrar os trades diariamente e para controlar o movimento de alvo, vamos dizer assim, alvo diário. O que eu fiz? Essa planilha é um Excel da vida. Eu implementei alvos diários de 2%. Esses alvos 2%, por que 2%? Porque o cálculo do logaritmo natural, que é o cálculo que mostra todo o sistema de crescimento natural que existe no planeta, crescimento natural, toda a natureza cresce dessa forma, nós humanos crescemos dessa forma, chamado crescimento natural. E ele é, vamos dizer assim, coordenado pelo logaritmo natural de 2. O logaritmo natural de 2 significa duplicação. Tudo que cresce no mundo cresce por um processo de duplicação, inclusive a tecnologia, inclusive o marketing, inclusive o desenvolvimento de empresas, as ideias, os conceitos, tudo cresce por duplicação. Não é à toa que os dados que são apresentados para configurar memória, capacidade de drive no sistema de computadores e telefones, todos eles são números 16, 32, 64, 128, todos eles são números de processos de duplicação. Isso tudo é coordenado pelo logaritmo natural de 2. Não é à toa. Então, eu implementei metas diárias de 2%. Isso foi uma das coisas bem importantes que eu fiz. Portanto, se você implementar metas de 2% ao dia, o que vai acontecer? O próprio logaritmo natural determina que 2% ao dia vai ser demandado 35 dias para você dobrar o capital. Se for 2% ao mês, você vai levar 35 meses. Se for 2% ao ano, 35 anos. Então, senhores, a meta de 2% é efetivamente realizável. O mercado acha que 2% é muito. O mercado acha, nossa, tudo isso. Outros dizem só isso. Ou seja, existe uma enorme divergência com relação a entendimentos relativos, porque uma unidade percentual de 2% é um valor absolutamente relativo. Para alguns, 2% não é nada,
porque a mente humana relaciona 2% a um valor e para outros 2% é muito. Esse é o aspecto da relatividade. Portanto, eu faço 2% ao dia. 2% ao dia é fácil de fazer no mercado, não é difícil. Outra decisão é, vamos dizer assim, não forçar trade. Você tenha um trade system, um sistema, e obedeça às tuas próprias regras. Foi você que criou as regras. Então, obedeça elas cegamente. É como se você estivesse numa guerra. Você tem que obedecer às regras. Senão, você está sujeito a não ir bem. De forma que as regras operacionais têm que ser muito claras e objetivas, principalmente as regras relacionadas a gatilho. Gatilho é ponto de entrada e ponto de saída. Isso tem que ser altamente determinístico, no sentido, você viu aquela imagem na tela, você viu aquele alarme tocando, você precisa executar, colocar em ação. Não adianta nada você ter a regra e não cumpri-la. Chega a ser até estúpido, né? O cara, ele mesmo gera a regra para ele e na hora de executar, ele mesmo não executa. Vamos dizer assim, isso eu considero que dentro da cabeça tem um segundo cérebro. Aliás, nós temos dois cérebros. Né? Um cérebro primitivo e outro cérebro racional. E aí, quando o cara não executa o que ele racionalmente criou, que foram as normas operacionais, então ele está usando o cérebro primitivo dele. Para você entender o que é o cérebro primitivo, basta abrir o YouTube e olhar quantos eventos existem de pessoas descendo do automóvel em plena Avenida Paulista, ou que seja, para ir brigar com outro motorista. Mais primitivo que isso é impossível. Então, o trader profissional, ele não pode permitir nada, zero de ação primitiva. Tem que ser 100% racional. Ah, mas é difícil. Sim, lógico que é difícil. Operar o mercado financeiro nunca foi fácil e nunca será. Mas se você realmente quer buscar resultado, você quer estar entre os 5% ou menos 5% que operam o mercado, você tem que fazer o que é necessário ser feito. Os outros 95% estão brincando, estão perdendo dinheiro. Importante, você não precisa poluir o teu gráfico com indicadores. Você precisa de 1, 2 indicadores, no máximo 3. Indicadores claros, definidos, objetivos. E aí você não força trade, você espera o mercado te dar o sinal. Você tem que ter clarividência disso. Eu no meu caso, opero tendência. Então eu tenho um sinal claro de tendência. E eu espero esse sinal. Hoje é domingo à noite, 19 de outubro de 2025. O mercado está praticamente parado. Eu estou posicionado no ouro. E o ouro saiu de uma correção e ele está por iniciar a retomada da tendência novamente. Mas não me deu o sinal ainda. Obviamente eu não entrei na operação. Talvez vá acontecer amanhã de manhã ou de madrugada quando eu entrar, vamos dizer assim, Inglaterra e depois de manhã na segunda-feira entrar Estados Unidos, talvez retome a tendência. Então não force situação. Espere o mercado te avisar. O fato é que se eu obedeço às minhas regras, a coisa fica tranquila. Fica absolutamente tranquila. Por exemplo, uma das regras que é importante para mim
eu entro sempre nas operações com lote mínimo. Por quê? Porque eu sou operador de tendência. Eu posso entrar quantas vezes eu quiser. O quanto de capital que eu tenho na corretora para entrar N vezes com lote mínimo. Lote mínimo significa 1% do lote, 0,01. Ora, se eu entro com um lote pequeno de 1%, eu estou arriscando 1%. De forma que, se o mercado começa a andar normal na tendência e tem sentido progressivo, os sinais estão progressivos para a minha operação, aí eu posso implementar mais entradas também de 1% de lote, né? O lote padrão do Forex é $100 mil, um lote cheio. Eu entro com 1% de um lote. É a menor operação que existe. Mas eu fico posicionado, às vezes 6 horas, 12 horas, 3 dias, depende da própria tendência. Eu fico aguardando o sinal de saída e ponto final. Nada muda as minhas decisões nesse sentido. O lote mínimo, ele protege o meu psicológico e protege o capital. Vamos dizer que eu tenho entrado na operação e imediatamente o mercado começou a andar contra. Eu fecho imediatamente a operação, não fico esperando, não fico vendo se o mercado vai achar isso, achar aquilo. Eu fecho a operação, risco mínimo, perda insignificante, espero o mercado confirmar o movimento no sentido do meu sinal de operação. Então, eu entro em novas operações e aí o que eu faço? Eu incremento o resultado. Se a tendência está andando de acordo com a expectativa, eu estou incrementando o resultado. E se eu vejo que o mercado está perdendo energia, eu vou fechando posição. Então, eu vou fazendo gerenciamento em escalonamento por posições. Como eu opero tendência, à medida que o preço fica longe do meu ponto de entrada, o que acontece? O meu risco vira zero. Porque o mercado volta, o mercado retorna, o mercado corrige 60%, 61%, que é as correções de Fibonacci. Se meu ponto de entrada está lá atrás, o mercado não vai voltar lá para me derrubar. Então é só uma questão de ir entrando nas operações ao longo do tempo, progressivamente. E se você quiser ir realizando lucro, você vai realizando lucro progressivamente. Então a operação se torna um negócio sem emoção, absolutamente técnico. Tem que ser isso. Se você entrar em emoção, você está entrando no cérebro primitivo. Tem dia que o mercado não oferece sinal. E tudo bem. Para mim não muda nada. Eu não forço e não devo forçar. E recomendo que não faça operações onde não existe o sinal claro do teu método operacional. Fato é que quando o sinal de tendência aparece, o mercado entrega muito mais vezes daquilo que você ficou parado ou não operou. Então é preferível operar com sinal claro do que se expor a risco. Lembre-se, você só tem o capital da corretora. Uma decisão que foi bastante importante para mim, teve época que eu operava 4, 5, 10 ativos ao mesmo tempo, era uma loucura. Evidentemente que eu não conseguia entender nenhum deles, era jogo. Foi à medida em que eu resolvi me tornar especialista em um ativo só.
Eu fiz um balanço, fiz uma pesquisa das minhas operações. Nas plataformas vocês têm o teu retrospecto operacional e comece a olhar pelas operações de maior valor, de maior performance que vocês fizeram. Vai estudar o que você fez no passado. E isso me mostrou que as operações que eu havia realizado no ouro tinham melhor performance. Mas por quê? Porque o ativo provavelmente é mais direcional, porque eu entendia o ativo melhor, tive bastante experiência com o ouro, e assim por diante. Tem uma série de fatores que vão fazer você ser melhor em um ativo à medida em que você conhece melhor o ativo. Eu sempre digo, se você vai construir a sua casa, nunca contrate um advogado. Porque, meu amigo, vai ser um estrago. No mínimo, contrate um engenheiro civil. Então, você quer operar Forex, você quer dominar um mercado extremamente caótico, complexo, dinâmico, internacional, planetário, não sendo especialista. Meu caro, quando você tem que arrancar um dente, você vai no dentista. Imagina se você vai no seu mecânico para ele arrancar o dente. Não faça as estupidez que você não faria na tua vida do dia a dia. Se você fizer isso na tua plataforma, na tua operação de trade, você está morto. Então se torne o especialista do seu ativo. Eu sei de cabeça aonde o valor do ouro está, aonde ele está parado, aonde ele vai, o que ele pretende fazer. É lógico que o que ele pretende fazer na minha cabeça não significa que o ouro vai fazer, mas o meu entendimento enxerga o que provavelmente eu concluo que o ouro vai fazer. Então não tem desculpa, seja especialista naquilo que você pretende realizar. Eu diria mais, consistência não é sorte, consistência é pura disciplina emocional e técnica. Consistência quer rotina. Todo dia a mesma coisa, a mesma análise, descansado, preparado para operar. Suspender os depósitos, vamos dizer assim, foi o começo de transformações profundas. De forma que analise a sua posição, analise o que você está realizando e entenda claramente que você precisa dominar o seu cérebro, você precisa ter método, você precisa ter parâmetros que você mesmo determina e que você mesmo respeita. Por isso que muitos dizem que o mercado é um espelho. Sem sombra de dúvida. Se você cria suas normas e não respeita as suas normas, já dá para ver quem você é. E é você mesmo que vai pagar o preço. Então, meus caros, para mim, uma virada de chave foi quando eu decidi não depositar mais dinheiro na corretora. Ah, se eu soubesse disso antes, com certeza teria feito antes. Se eu soubesse dos efeitos, da racionalidade desta decisão, eu teria feito isto antes. O mercado não é só técnica, o mercado é controle emocional, operacional e mental. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para os senhores alcançarem a consistência, busquem uma decisão de peso dentro de vocês. Adotem 1,
trade system, aquele que faz mais sentido para você, aquele que você fica mais confortável, aquele time frame que combina com você, aquele ativo que você se sente pilotando o seu próprio carro. Faça tudo o que é necessário para que atenda a sua necessidade. Não interessa o que o vizinho faz. Não interessa o que o mentor lá, o guru, faz. Interessa o que você faz. Bem, senhores, eu tenho a impressão clara que eu consegui passar para vocês a minha experiência de consistência. É importante fazer uma autoanálise e verificar os teus resultados passados. Crie uma planilha, crie método, crie sistema, siga os seus gatilhos e as suas normas. Meus caros amigos, senhores, eu só tenho a agradecer a companhia. Esse áudio-vídeo é vamos dizer assim, uma declaração de expertise, uma declaração de experiência. E eu espero que isso faça alguma diferença para os senhores. Coloque uma sementinha dentro do cérebro, dentro do bolso, que essa sementinha, então, frutifique e traga resultados promissores. Um forte abraço a todos vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. O canal tem diversos vídeos. É só passear um pouquinho pelo canal. Um forte abraço, amigos.